Seguinte, a primeira pergunta que eu quero falar aqui para vocês, eu quero fazer aqui para vocês, é algo bem claro. Hoje a gente está aqui para falar sobre Clean Architecture, certo? Clean Architecture. Vou aumentar o meu zoom aqui para vocês verem bem aqui do que a gente está falando. Clean Architecture, tá? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Agora, o que eu acho muito bacana, tá? É que nós desenvolvedores, a gente adora e a gente, eu acho que se sente mais importante, tá? Quando a gente fala a palavra arquitetura. Eu não sei porquê, mas eu me sinto, inclusive, importante quando eu falo aqui a palavra arquitetura. Eu não sei porquê. Agora, o grande ponto aqui que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tá? Uma vez que você começa a pensar em Clean Architecture, a minha primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que é arquitetura de software? Tá? Essa é a primeira pergunta. Tem gente que pensa que sabe o que é arquitetura, tem uma ideia, sente, tem uma ideia, mas não sabe direito o que é arquitetura, tá? Eu vou dar a minha definição, tá? Que normalmente eu costumo falar e que eu já vi em livros, que já vi outras pessoas e que eu vou meio que falar aqui de boca para vocês, tá? A arquitetura, basicamente, é um meio o qual você consegue estruturar, tá? Um projeto de software para que ele consiga atender os atributos de qualidade do negócio e que, ao mesmo tempo, esse software ele consiga se manter sustentável ao longo do tempo. Quem aqui já participou de um projeto que um ano depois já você estava com dó de quem fosse manter aquele projeto? Ou pior, você já teve que manter um projeto que algum outro dev fez e que, assim, é o ó do borogodó? Você quer morrer de tão tedioso que tá aquilo. Você mexe num negócio, quebra o outro e esses tipos de coisa, né? Isso aí é muito, muito complicado, tá? O grande ponto de tudo isso é que o problema, necessariamente, por incrível que pareça, não é do desenvolvedor. O problema de um software que é difícil de manter não é do desenvolvedor. O grande problema, tá? É que nós desenvolvedores, a gente sempre quer fazer a coisa da melhor forma. Principalmente quando a gente tem um tempo apertado, muito pesado aí nas nossas costas, é muito complicado, né? E a gente quer fazer da melhor forma possível, tá? E uma das coisas que é muito ruim nos dias de hoje é a gente julgar outro colega de profissão, porque pegou um projeto de alguém e fala, puta, aquele cara é muito ruim, olha o que o cara escreveu. Mas você não lembra que na hora que o cara escreveu aquela parada, ele estava quase com uma arma apontada na cabeça e fala, entrega, faz commit, senão a empresa vai quebrar, entendeu? Então, isso aí, pra gente, é muito complicado julgar. Mas uma coisa que a gente tem que pensar que quando a gente está desenvolvendo software, a gente tem que pensar nesse software como se o que eu vou fazer, qual a melhor decisão que eu posso fazer nesse momento para que esse software consiga durar 10 anos. O problema não é uma decisão ou um erro ou um problema arquitetural que você está cometendo agora. O problema é esses pontos irem se acumulando conforme o tempo, até que chegar uma hora que fica insustentável, tá? Então, o grande ponto aqui é que quando a gente está falando em arquitetura de software, a gente está pensando em como resolver problemas de alto nível, principalmente alinhado ao negócio, ok? Mas, ao mesmo tempo, de forma sustentável, para que aquele software ele consiga se pagar durante o tempo. Quando uma empresa bota lá $1 milhão no software, não é no dia 1 que o software entrar no ar que ela vai receber esse investimento de volta. Ela vai demorar anos para receber. E o que acontece? Muitas vezes, sem mesmo ela receber o retorno de volta, o software já está tão amarrado, os problemas já estão tão grandes, que ela vai ter que começar a reconstruir um outro. E aí é prejuízo em cima de prejuízo.
tá? Então, o objetivo da gente é que com a arquitetura de software, tá? Architecture. Quando a gente está pensando em arquitetura, é a gente conseguir pensar de uma forma e tomar decisões que importam para o nosso software. Aquelas decisões que normalmente são difíceis de mudar conforme o software cresce. É mais ou menos como se fosse a fundação de uma casa, de um prédio, né? Depois que o prédio está construído, você não pode mais mexer na fundação, senão você derruba o prédio. Então, se você fez uma fundação ruim, você vai ter que ficar com aquela fundação ruim até o dia que o prédio estiver lá, entendeu? E o software é a mesma coisa. Então, tem algo muito claro aqui para gente, que é o seguinte, tá? Quanto mais tempo você gasta preparando um software, menos tempo você vai gastar com a manutenção desse software para a evolução dele. Porém, quanto menos tempo você gastar com a estruturação de um software, mais tempo lá para frente você vai gastar com manutenção. Não tem como fugir, a regra é clara. Entendeu? Não tem milagre no mundo da tecnologia, tá? Então, o grande ponto aí no meio dessa história é que quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente está tentando olhar ao máximo o alto nível, principalmente a arquitetura, a ideia geral de tudo como as coisas funcionam, tá? E aí a gente chega num outro ponto, tá? E esse ponto é: o que é design de software? Tá? E qual que é a diferença entre arquitetura de software e design de software? E aí eu já dou um rolo na cabeça de um monte de gente. Inclusive porque essa diferença, para muitas pessoas, não existe, para muitas existe muito. Na minha opinião, a arquitetura de software é muito diferente de design de software. O grande ponto aqui, tá? Tem um amigo meu, mentor aí, o Elemar Júnior, não sei se vocês conhecem o Elemar, cara, gente finíssima. O que ele fala sempre é o seguinte: quando eu estou falando de arquitetura de software, eu também estou falando de design de software. Mas quando eu estou falando em design de software, não necessariamente eu estou falando de arquitetura de software, tá? Então, o que isso significa no final das contas, tá? Significa que, quando eu estou falando em design de software, eu estou vendo boas práticas, organizações de engenharia naquele momento do software, para que esse software ele consiga, tá, ser criado da melhor forma possível, com boas práticas, para você trabalhar com ele. Ok? Esse é um ponto. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estou pensando em Solid, tá? Eu estou pensando principalmente em padrões, em regras para design de software. Por quê? Porque quando eu estou pensando em Solid de forma geral, eu estou pensando ali naquele contexto que o software está sendo desenvolvido em si. Mas, por exemplo, quando eu estou pensando em qual sistema de log eu estou utilizando, eu também estou pensando ali em como trabalhar com log, as abstrações que eu vou fazer e tudo mais. Também pode ser uma decisão de design de software. Por outro lado, quando eu vou escolher, por exemplo, a ferramenta de log que eu vou trabalhar com um Elastic Stack, eu vou trabalhar com Paper Trail, isso é uma decisão arquitetural que vai além do código. Então perceba que escolher a minha ferramenta de log é uma decisão arquitetural que envolve design de software na hora de implementar esse log. Por outro lado, tá? Por outro lado, quando eu estou apenas pensando em como trabalhar e organizar minha aplicação da melhor forma para deixá-la mais desacoplada possível, normalmente eu estou falando mais sobre design de software. Legal? Então, o que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui pra gente? Na minha humilde opinião, tá? E agora vem a polêmica, mas eu não quero gerar uma polêmica negativa, é que Clean Arc está mais para
design de software do que para arquitetura. Tá? Esse aí, eu acho que é um dos maiores pontos controversos em relação à parte do Uncle Bob. Quando você está lendo o livro do Clean Architecture, ele fala realmente que quando você está vendo software, né, a arquitetura está em tudo, né? Desde a hora como você consegue, por exemplo, colocar um interruptor na parede, o arquiteto tem que ter pensado naquilo para bolar aquela história, entendeu? Mas existem muitas mais decisões ali de como colocar aquilo na parede que não vem necessariamente do arquiteto, vem do pedreiro que vai chumbar aquela parada na parede. E muito do que a gente vai aprender com Clean Architecture é o papel do pedreiro, não necessariamente o papel do arquiteto. Entendeu? Normalmente, quando a gente está falando de arquitetura de software, a gente não vai num nível tão baixo de código, tá? Para conseguir fazer definições. Quando a gente chega num nível muito baixo, provavelmente essas decisões são porque aquele seu código, aquele seu software vai impactar em outros softwares, mas não nele mesmo. Então, quando eu estou falando que o meu software vai impactar nele mesmo, esse meu software ele vai poder ficar acoplado, esse software vai ficar difícil de manter, esse software aí não está seguindo sólido, esse software não está usando o design pattern correto, isso normalmente são decisões muito mais de design de software, e não necessariamente de arquitetura de software, tá? Minha humilde opinião mesmo, tá, galera? Então, o que acontece? Quem está falando que Clean Architecture não tem a ver com arquitetura de software, obviamente, também está pegando muito pesado, porque, de uma forma ou de outra, quando você pensa de forma mais arquitetural e alto nível, você consegue gerar até uma padronização em todos os softwares que estão em volta do ecossistema que você está. Então, sim, tá? Clean Architecture tem a ver com arquitetura. Por outro lado, grande parte das vezes que a gente está trabalhando em camadas, e a gente vai ver daqui a pouco essas camadas de entidade, camadas de use case, etc. Grande parte de tudo aquilo ali que a gente vai ver, princípios do Solid, inversion control, dependency inversion e tudo, e etc. Isso aí é muito mais design, ok? Então lembre-se, galera, é importante entender que grande parte do que você faz no dia a dia como desenvolvedor, que está contido dentro do seu próprio software, é design. Ok? Faz sentido para alguém, pessoal? Eu não ligo, tá? Eu não ligo de alguém discordar de mim e não tem problema nenhum, tá? Eu tô aqui para dar minha opinião de acordo com a experiência que eu tenho e tá tudo ok, tá? Mas lembre-se, de uma forma ou de outra, a nossa ideia é como que eu consigo criar um software de uma forma ou de outra, conseguir desenhar esse software para que ele consiga ser sustentável ao longo do tempo. Legal? Então, pessoal, o que acontece? Vamos falar um pouco sobre a ideia do Clean Architecture, tá? A Clean Architecture, a grande sacada aí do Uncle Bob, tá? É um cara que eu admiro bastante, eu gosto bastante das pegadas dele. Eu já o conheci presencialmente, inclusive, e tudo mais, tá? Ele tem uma pegada muito bacana, mas o Uncle Bob, eu acho que a maior sacada desse cara, tá? Não é nem necessariamente o livro Clean Architecture. Se alguém aqui já leu o livro Clean Architecture, você vai ver que 2 páginas do livro fala sobre Clean Architecture. O resto é muita história, tá? De experiência que é muito rico, tá? Então, basicamente, o que ele fala, tá? É que com a experiência que ele teve desenvolvendo software, esses softwares ficavam difíceis de se manter, e ele começou a entender o seguinte: por que eu tenho que tomar decisões tão detalhadas no início do software, sendo que eu posso deixar elas para depois? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem aqui já começou um software, por exemplo, tá? Quem aqui começou um software e a primeira pergunta que fez foi: qual o banco de dados que eu vou usar? Alguém já fez essa pergunta? E galera, quando eu olho assim, tá? É porque eu tô olhando o chat aqui, tá? Eu tenho 2 monitores, beleza? Então é o seguinte:
Quem aqui já fez essa pergunta? Qual banco de dados eu vou usar? Qual o ORM? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Galera, a gente tem que pensar que existem muitas decisões na hora que você está desenvolvendo um software que você pode deixar para depois. E o grande problema é que, como a gente quer tomar decisões que naquele momento não são importantes, você acaba tomando decisões de coisas que você não precisa naquele momento, junto com as decisões que você precisa tomar. E aí você tem tanta coisa misturada ao mesmo tempo que você acaba perdendo o controle e extrapolando algumas barreiras, entendeu? Que você não precisaria extrapolar, ok? Qual software você vai usar? Qual framework? Qual banco de dados? Qual sistema de cache? Né? Qual encoder de password que eu vou trabalhar? Né? Qual framework web? Né? Eu vou usar OpenAPI ou qualquer coisa desse tipo. Então, esses tipos de pergunta são perguntas que, ok, fazem sentido. Mas se você pensar bem, o software tem uma coisa mais importante do que isso. Tá? E essa coisa que o software tem e que é mais importante de tudo isso de forma geral é algo que é chamado de Enterprise Business Rules. E no final das contas, a grosso modo, a gente pode chamar de domínio. Tá?